Tiago, capítulo 4, verso 17. Tiago, capítulo de número 4, verso 17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Na semana passada nós falamos sobre o profeta Daniel, aprendendo a ser crente com o crente Daniel. Hoje nós vamos retomar para concluir. É uma continuidade, nós aprendemos 4 lições preciosas com Daniel e hoje nós vamos aprender outras 3. Vamos retomar o nosso foco, lembrando aquilo que nós já aprendemos com uma pergunta inicial: o que daquilo que nós aprendemos foi colocado em prática durante a semana? Quanto do que você aprendeu se tornou realidade e quanto foi como areia na mão numa tarde de sol na praia? Permita-me ajudar-te a lembrar o que já aprendemos com Daniel. Em primeiro lugar, Daniel tomou a decisão, a firme resolução de ser crente. Você já tomou a firme decisão de ser crente? A palavra usada na Bíblia para definir os crentes é pistos, significa aquele que é fiel. É óbvio que não é fácil ser crente diante das ofertas tentadoras do mundo. Não é fácil ser crente diante das inclinações pecaminosas da nossa carne. Mas ser crente é confiar a condução de sua vida profissional, pessoal, emocional e espiritual ao Senhor Jesus e obedecê-lo, deixando para trás a prática das obras da carne. A segunda pergunta é: você já decidiu juntar-se aos crentes para fazer coisas de crentes? Mas o que os crentes de verdade fazem? Além de evitar as obras da carne, crente lê a Bíblia, crente ora com os irmãos, crente ora pelos irmãos, ora com os que estão sofrendo, pelos que estão sofrendo, alegra-se com os que se alegram, crente estuda a palavra de Deus, crente congrega, crente ora pelo bem-estar e pela sabedoria, crente ora pelas autoridades, crente ora pelos irmãos, enfim, crente vive para obedecer a Deus. Terceira pergunta é: você já decidiu-se por conhecer a vontade de Deus? Responda para você mesmo agora, diante de Deus, quantos versos da palavra de Deus você leu esta semana com a intenção de compreendê-los e aplicar à sua vida. Esqueça aqueles textos retirados do contexto que você lê no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, esqueça. Quero saber se você pegou a sua Bíblia, se você retirou-se para um lugar sossegado e orou ao Senhor pedindo que Ele falasse ao seu coração, corrigindo o que estivesse errado e fortalecendo você nas suas fraquezas ou nas suas decisões que contribuem para a glória de Deus. Diga para você mesmo agora o que você aprendeu e praticou esta semana após dedicar-se à leitura e meditação da palavra de Deus. Quanto tempo? Quantos capítulos das Escrituras? Quantos versos das Escrituras? Quarta coisa é: você já se decidiu a investir seu tempo com Deus? Quanto tempo com Deus você investiu essa semana? Quanto tempo você investiu no seu trabalho? Quanto tempo você investiu no seu lazer? Quanto tempo diante das novelas esdrúxulas e afrontosas ao Senhor e aos seus mandamentos? Quanto tempo você investiu em oração diária? Quanto tempo investiu em meditação silenciosa? Quanto tempo para estar a sós com Deus? O que Deus falou com você? O que Ele lhe disse para fazer? Como Ele mandou você agir se você investiu tempo com Ele? Que tipo de comportamento Ele mandou você ter? Nós já vimos, quando vimos sobre Daniel, que não era fácil ser crente naqueles dias. Daniel estava cercado de inimigos. Daniel vivia numa cultura hostil. Mas quero ver uma coisa impressionante, talvez você nunca tenha pensado nisso. Também não é fácil ser crente hoje. Na verdade, não é fácil ser crente em tempo algum e em lugar nenhum. E não é somente por causa da oposição do mundo. Aliás, a gente tem aprendido a estudar a história da igreja que quanto menos oposição, quanto menos provação, mais difícil é ser verdadeiramente crente. É preciso mais sabedoria para ser crente quando não há provações do que quando as provações vêm e exigem que nós vivemos pela fé. Não é fácil ser crente, e o maior adversário do crente não é o mundo,
embora ele esteja cheio de tentações. Também não é o diabo, embora ele seja um adversário perigoso e cruel. Talvez o grande problema de ser crente é o de decidir em seu coração e, em virtude disso, agir como crente. Vamos aprender um pouco mais com o crente Daniel. Mais 3 características deste crente que nos ajudam a compreendermos como ser crentes. Vamos orar primeiro. Pai querido, bendizemos o Teu nome agora, Senhor. Nós queremos, de fato, aprender a ser crente como o crente Daniel. Tua palavra nos diz que tudo quanto foi escrito, tudo que está na Sua palavra, foi escrito para que nós fôssemos consolados e também fôssemos edificados e fortalecidos. E acreditamos, Senhor, que a vida de Daniel é um dos modelos que temos nas Escrituras, um modelo humano semelhante a nós, falho como nós, mas um modelo sobre como ser crente. Pedimos em nome de Cristo que o Senhor nos ajude a aprendermos, a compreendermos e a aprendermos e a praticarmos o ensino da Sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém. Daniel capítulo 6, por gentileza, abra sua Bíblia. Daniel capítulo 6, versos 13 a 15, nos ensina que, como Daniel, você deve ser firme contra as adversidades. Para lembrar, de maneira breve, em primeiro lugar, Daniel decidiu firmemente ser crente. Em segundo lugar, Daniel resolveu buscar a comunhão dos crentes para fazer coisas de crentes. Em terceiro lugar, Daniel resolveu conhecer a vontade de Deus. E em quarto lugar, Daniel resolveu dedicar o seu tempo para estar com Deus. E agora nós aprenderemos que Daniel resolveu ser firme contra as adversidades. Daniel 6, 13 a 15 diz assim: Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes ao dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que a lei dos médios e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Não era fácil ser crente nos dias de Daniel. Em sua infância, Daniel não tivera bons modelos. A sua história na igreja de Jerusalém era a de ser membro de uma comunidade enferma espiritualmente. Desterrado, enfrentou o risco de morrer por não querer se contaminar com as iguarias do rei. E agora, Daniel enfrenta a ameaça de seus opositores sem receio. Daniel era reconhecido naqueles dias por seu excelente trabalho, mesmo cercado por pagãos. E o rei pagão percebeu, aliás, não apenas este, mas todos os demais reis antes dele haviam percebido a sua eficiência. E o rei então decidiu colocá-lo como um dos 3 homens mais importantes do seu reino. Daniel, como crente, conseguiu o que às vezes crentes não conseguem: influenciar. Daniel não influenciou seus filhos porque ele não tinha filhos, mas ele influenciava o ambiente em que estava. Daniel era um exemplo de embaixador de Deus entre seus colegas e também um exemplo de embaixador de Deus para o seu reino. E não havia nada de que pudessem acusar Daniel. Então eles criaram um factoide. Eles criaram uma armadilha para atingir Daniel, com inimigos que eram espertos e sagazes. E eles usaram a piedade do crente para ferir o crente. Eles conseguiram que o rei escrevesse um interdito, proibindo que durante um certo tempo alguém orasse que não fosse a ele próprio o rei. Mas a resposta de Daniel é continuar crendo, continuar sendo crente, continuar vivendo como crente. E ao saber que a Escritura, que era sua sentença de morte, estava publicada, Daniel tem que tomar uma decisão. O decreto dizia que qualquer homem que fizesse oração que não fosse ao rei seria morto. E Daniel vai orar a Deus sem lamúrias, sem queixas, mas com uma atitude que é inexplicável para muitos que os seus inimigos não compreendiam. Ele vai orar dando graças a Deus, como era o seu costume fazer. Daniel sabia que seria lançado na cova dos leões, porque ele conhecia a lei dos médios e persas. E ele sabia que nem mesmo um rei poderia revogar o decreto real, mesmo que esse decreto fosse da sua própria autoria.
Os inimigos de Daniel lembram isso ao rei. E em Esther 8 também é dito a mesma coisa. Há um detalhe que às vezes nos escapa, porque nós estamos acostumados a histórias bíblicas para crianças. Daniel não era mais um adolescente. Daniel não era mais um jovenzinho. Daniel não era nem mesmo um homem no pleno exercício do seu vigor físico. Daniel, agora, este Daniel que resolve enfrentar a cova dos leões, já havia passado por diversos reinados. E Daniel agora era um provecto senhor de aproximadamente 80 anos de idade. Foi com esta idade, às vezes nos enganamos olhando para as figurinhas das lições de escola dominical, mas foi com esta idade que Daniel foi lançado ousada e corajosamente em uma cova cheia de leões. Mas, como Ananias, como Misael e Azarias, ele também não se acovardou. Os seus amigos não se acovardaram diante da fornalha do fogo ardente, e ele também não se acovardou diante daqueles leões. Daniel testemunha firmemente a sua confiança no Senhor, e nisto ele nos serve de modelo. Se você quer ser crente como o crente Daniel, você precisa decidir-se firmemente a ser crente. Viver com os crentes, fazendo coisas de crentes, conhecendo a vontade de Deus, tendo intimidade com o Senhor e confiando nele, não se atemorizando diante das dificuldades e ameaças, por mais inescapáveis que elas sejam. Na sequência, nós vamos aprender uma sexta lição sobre este homem chamado Daniel. Como ele, você deve confiar na graça de Deus. Daniel capítulo 9, versos 16 a 19. A palavra do Senhor diz assim: Nosso Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais se tomaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado fazem resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel não viu o resultado dessa sua oração, mas logo depois Deus levanta Esdras para reconstruir o templo. E logo depois, pouco tempo depois, 18 anos depois, Deus levanta Neemias para reedificar a cidade. Mas o que nós aprendemos aqui com o crente Daniel é a confiar inteiramente na graça de Deus. Com Daniel nós aprendemos a confessar as nossas culpas, a confessar os nossos pecados. E confessar é mais do que dizer palavras vazias alegando culpa ou arrependimento. Confessar é concordar com Deus quando Ele diz que todo homem é pecador. E Daniel olha para si mesmo, olha para o seu povo, olha para a sua história e a história do seu povo e vê na existência do seu povo não apenas a expressão da graça de Deus que os tirou da terra do Egito e fez deles um povo, mas vê também que esse povo se portou aleivosamente, que este povo se portou com rebeldia, não atentando para o seu chamado de ser uma nação sacerdotal e santa. Mas Daniel, nesse texto, ele lembra que Deus é o Todo-Poderoso e Gracioso. É o Deus que perdoa a iniquidade de seu povo quando este confessa o seu pecado e o busca arrependido. O Senhor afirma que concede o seu perdão a todo que o busca com arrependimento de coração. Mas ao mesmo tempo, o Senhor também afirma que Ele não perdoa a iniquidade de quem não se arrepende e continua a praticá-la. O exemplo é o exemplo de Esaú, como diz em Hebreus 12:17, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Esaú, apesar de advertido, acabou sofrendo as consequências da sua perversidade. Eis uma lição preciosa que aprendemos com o crente Daniel. Daniel reconhece o seu pecado. Reconhece o seu pecado como Isaías fez, e nós também precisamos fazer a mesma coisa. Diante da glória do Senhor, Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o reino do Senhor dos exércitos.
Como Daniel confessa o seu pecado. Como Daniel busca o perdão de Deus, sabendo que o perdão está disponível, porque o Senhor é soberanamente gracioso, infinito em misericórdia e tardio em irar-se e de grande clemência. Seja como o crente Daniel, se arrependa, confesse os seus pecados, abandone a prática do mal e confie inteiramente na graça de Deus. Como Daniel, a sétima lição que nós precisamos aprender. Como Daniel, você deve saber, deve reconhecer a soberania de Deus. No capítulo 12, versos 9 a 13, o Senhor diz a Daniel: vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Como nós já dissemos, algumas coisas que foram reveladas a Daniel não foram experimentadas por ele. O Senhor disse que o templo seria restaurado, o Senhor disse que a cidade seria restaurada, mas esse homem crente, ele não experimentou os dias de bonança de Jerusalém. Mas apesar de todos os percalços que haveriam de ocorrer ao longo da história, Daniel tem a certeza de que tudo está sob o controle de Deus, que será conduzido ao fim determinado por Deus em sua soberania e graça. Como Daniel, às vezes nós não somos capazes de compreender o modo de agir de Deus. Isaías, no capítulo 55, verso 9, diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos do Senhor mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos do Senhor mais altos do que os nossos pensamentos. Aliás, nós somos ainda menos capazes que Daniel, pois Deus deu a Daniel um entendimento superior a respeito de coisas que haveriam de vir. Um tipo de revelação que a nós é negado. Hoje sabemos mais coisas do que Daniel sabia, porque essas coisas já aconteceram. Nós sabemos olhando para trás, Daniel sabia antes que acontecesse. A Daniel foi dado um conhecimento acima de todos os que do seu tempo tinham. É dito que Daniel tinha um espírito, era cheio de um espírito sobremodo excelente. Mas apesar disso, Daniel sabe que não compreenderá tudo. Daniel sabe que não verá tudo. Mas Daniel tinha uma promessa feita por aquele que promete e não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas. Ezequiel 12, 28, o Senhor Deus diz: não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Daniel sabia que as coisas que Deus havia dito para ele se cumpririam. E a certeza que animava o coração daquele homem crente, daquele homem que decidiu ser crente, daquele homem que decidiu viver com crentes e fazer coisas de crentes, é que ele, Daniel, seguiria o seu caminho até o fim. Daniel morreria pouco tempo depois, como já dissemos, já era um homem de 80 anos de idade. E ao descansar, Daniel tinha uma promessa que o alentava. Daniel sabia que não seria deixado na morte. Daniel sabia que no tempo de Deus seria levantado pelo Senhor para receber a herança dada àqueles que são fiéis até a morte. Lembre-se que se você não decidir ser crente, se você não fizer coisas de crentes junto com os crentes, obviamente, você não poderá esperar a mesma recompensa que o Senhor Jesus garante para aqueles que decidiram se ser crentes. Em João capítulo 6, no verso 47, o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em Jesus, quem é crente no Senhor Jesus, quem vive como crente praticando coisas de crente, tem a vida eterna. Mas quem não decidir ser crente, quem não viver como crente, não fazer coisas de crente com os crentes, esses certamente não poderão esperar, não terão a mesma esperança que o crente Daniel tinha. Eu quero fazer duas considerações finais. Isto serve para crentes novos e para crentes velhos.
É provável que você olhe para problemas. É provável que você olhe para adversidades que vêm até você. Adversidades que você tem que enfrentar e acha que por um mais momentos que tudo está perdido, que não vale a pena. Lembre-se que Daniel enfrentou uma educação religiosa deficiente. Daniel viu seus sonhos serem destruídos. Daniel ficou à mercê dos seus inimigos por diversas vezes. Daniel sobreviveu uma noite dentro de uma cova cheia de leões e ainda assim não teve a sua fé abalada. Lembre-se que os amigos de Daniel enfrentaram as dificuldades, foram jogados dentro de uma fornalha ardente, mas todos tinham a mesma esperança. O Senhor jamais perdeu as rédeas da realidade. O Senhor ainda é Deus soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre os crentes, então confie nele. Lembre-se que os mesmos sofrimentos que talvez você enfrente podem também estar sendo enfrentados por muitos outros irmãos. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, versos 8 e 9, diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então eu quero concluir dando-te uma recomendação sobre como viver a sua vida. E eu tenho que insistir, embora às vezes pareça repetitivo. É assim que nós aprendemos matemática, por repetição. É assim que nós aprendemos muitas coisas, repetindo e repetindo e repetindo. Decida ser crente. Não de brincadeira, mas ser crente de verdade, ser fiel. Viva como crente. Ande com crentes, fazendo coisas próprias de crentes. Conheça a palavra de Deus e viva em intimidade com Deus. Confie inteiramente na graça e na soberania de Deus, certo de que Ele jamais deixará de abençoar os que lhe são fiéis. É isso que nós aprendemos com o crente Daniel. E é isso que eu gostaria que os irmãos aprendessem com o crente Daniel, para que isso impactasse, transformasse, moldasse a vida dos crentes no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Oremos.